Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Noite Informativa. E vamos ao espaço de comentários com Sérgio Vieira, hoje é quinta-feira. Sérgio Vieira, muito boa noite. Bem-vindo ao programa. Boa noite, Selma. Boa noite, senhores telespectadores, todos amigos. Sérgio Vieira, Francisco Manhanga, se estivesse vivo, completaria 84 anos de idade. Sim, este ano Manhanga completaria 84. Domingo passado ele teria completado 42 anos de falecimento. Faleceu em 73. Não viu a independência, não viu a vitória. Em 68, ele reabriu a FENTET. Depois disso, o seu estado de saúde determinou mudança de tarefas. E foi a alma do Tunduro. Falámos do Tunduro, o Jardim do Tunduro, Tunduro. Sim. Há gente de 50 anos, 50 e poucos anos, que viveram em Tunduro graças ao Manhanga. Manhanga era o paixão dele, era produzir. Estava no trator, estava na enxada, estava a produzir adubos naturais, estava a semear, estava a colher. Tem muita gente aqui que conheceu e viveu com Manhanga. E eu lamento que mesmo nas escolas secundárias que levam o nome dele, não há ninguém que venha falar do Manhanga. E eu peço a todos aqueles secretários de bairro que têm uma rua que Francisco Manhanga, que seja em Maputo ou em qualquer parte do mundo, nas escolas que têm o nome do Manhanga, chamem aqueles antigos alunos do Tunduro que viveram com Manhanga e ponham a falar do Manhanga. Eu digo isto porque temos heróis nacionais que esquecemos. Quem vai a uma escola falar do Craveirinha? Está no Monumento dos Heróis? Quem fala de Xemana? Cantamos o hino nacional que ele compôs. Quem fala de Xemana? Quem fala de Malangatana? Exatamente. Quem fala de Bonifácio Groveta? Malangatana e Bonifácio, que a seu pedido não ficaram no Monumento dos Heróis. Quem fala da Josina? De Mondelane? Do José Moiano, que morreu há pouco tempo? Eu até talvez perguntaria, desculpem fazer a pergunta, na igreja presbiteriana falam de Zedequias Manganhela, assassinado pela PIDE na cadeia? De José Sidumo, assassinado pela PIDE? Nós estamos a ficar um país sem história. E como dizia o Samora, quando nos esquecemos da nossa história, somos como folhas arrastadas pelo vento. Mas de quem é a responsabilidade, Sérgio Vieira? Uma parte é nossa, moçambicanos. Outra parte foi aquilo que nos impuseram como revisão dos currículos escolares. Eu digo bem a palavra impuseram. Sublinho. E temos o absurdo que, por exemplo, quando vamos estudar nas escolas secundárias, literatura, escritores, por favor, há mais escritores portugueses que os moçambicanos, angolanos, guineenses, cabo-verdianos, santomenses e brasileiros todos juntos. A nossa história foi banida. Tudo foi banido. Para nos poderem melhor, manipular. Por isso, relembro Francisco Manhanga e peço às escolas, aos secretários de bairro, por favor, se há um nome de uma personagem dessas no vosso bairro, na vossa escola, expliquem, chamem quem os conheceu. Expliquem às crianças, ao futuro da nação, quem são. Exatamente.
Obrigado, hein? Sim, Obrigado por lembrar Francisco Manianga. De nada, Sérgio Vieira. E vamos também falar sobre a nomeação dos membros do Conselho de Estado. Uma das nomeações foi Davis Simango, que é presidente do MDM. Sérgio Vieira. Eu creio que a designação pelo chefe de Estado do Davis Simango tem vários significados. O primeiro, Nussi comprometeu-se a ser inclusivo. Afirmou várias vezes que as boas ideias não são exclusivas de um só partido. Sim, não tem cores partidárias. Terceiro, pôs termo à birra da Renamo. Digo bem birra. Aqueles meninos, por ordem lá do chefão, que não passa de um buçal. Repito, não passa de um buçal. Buçal não quer dizer analfabeto. Quer dizer um falhado, rancoroso, vingativo e violento. Não quiseram que o MDM estivesse no Conselho de Estado. E o Presidente acabou com o debate e, nos seus poderes, nomeou o Davis Simango. Podia nomear um da Frelimo, provando que é inclusivo, provando que quer as boas ideias vindas de toda a parte, designou o Davis Simango. O fato da Renamo não ter aceito que alguém do MDM fizesse parte do Conselho de Estado e o Presidente o tenha nomeado, não há aqui nenhum ato também de vingança ou de mostrar que tem um poder e pode nomear? Que o Presidente da República constitucionalmente tem o poder? Tem? Tem. Sim. Que nomeou. Vingança? Não vejo o quê. Digo sim, foi extremamente sensato. Ou por termo a uma birra. Uma birra sem pés nem cabeça. Repito, a uma birra sem pés nem cabeça. E é preciso lembrar que o MDM nasceu de uma birra do Jacama contra o Davis Simango. Quando ele não queria que o Davis Simango se candidatasse na Beira, recandidatasse como presidente do município, ele recandidatou-se. E foi daí que nasceu o MDM. Ainda nos lembramos disso. É verdade. Bem, o nosso próximo tema é o abate ilegal e exportação da madeira. Sérgio Vieira, como é que o governo pode ou deve combater o abate? O que é que pode fazer para o abate e exportação ilegal da madeira? Vivemos muitos slogans que não têm pés nem cabeça. Um líder, uma floresta, vá ao Malawi, vá à Zâmbia, vá ao Zimbábue, vá à África do Sul, veja se vendem ao longo de quilómetros carvão vegetal. Em Moçambique, um líder, uma floresta, apenas significa uma coisa. Um líder, uma floresta abatida e transformada em carvão. Veja o comboio. Perdão. Sim. Nosso Veja tema... o comboio que chegam diariamente a Maputo carregados de carvão. A venda de carvão... Os caminhões carregados de carvão que chegam a Maputo. E onde é que está a plantação? Exportação ilegal? Sim, claro que é exportação ilegal. Começa pelo abate ilegal. E eu quero dizer o seguinte. Eu próprio, quando era Ministro da Agricultura, terminei um projeto que tinha começado com o Mário Machungo, quando era Ministro da Agricultura. O Infloma, a indústria florestais de Manica. Infloma era a indústria mais avançada que existia em todo o continente africano para o processamento de tudo o que era uma árvore, desde as raízes, as cascas, as folhas, tudo era aproveitado. O Infloma foi paralisado quando os tais telecomandados por Pretória, mestres da democracia dessa gente, queimaram as florestas em Manica. E nunca mais retomamos o assunto.
Nós temos que exportar produtos processados. Sérgio, algo que não percebi, no Salve. Infloma, que disse que mandou parar o projeto, não percebi os motivos. O que parou o projeto foi o queimarem as florestas que abasteciam o Infloma. E eu quero acrescentar, não é o Infloma, não é a madeira. Tudo que nós exportamos como matéria-prima, devíamos exportar como produtos processados. O carvão, não devíamos vender carvão siderúrgicos, devíamos vender coque. A madeira, não devíamos vender troncos, porque entre um tronco e uma tábua, o valor é 1 para 10. Se for já processado para fazer uma porta, uma janela, uma mobília, o valor é de 1 para 100. E vejam, e pensem nos empregos que se cria, no valor acrescentado para a economia nacional. E eu digo isso, bom, agora vai nascer, finalmente, uma indústria que vai utilizar o alumínio que nós produzimos aqui. Ora, de facto, o que é que acontece com o alumínio? 80% do preço do custo do alumínio é a energia. Foi por isso que vieram produzir alumínio aqui. Mas estávamos a vender os lingotes de alumínio e agora alguma coisa vai ser aproveitada até para fazer a panela para a mama. Ou o cabo, ou. Na altura em que o Sérgio Vieira foi ministro da Agricultura, não havia esta exportação ilegal da madeira? Não havia. Não havia. Nem o abate? Não havia ainda. Não havia ainda. Havia muito controle. Eu lembro-me que, muitos anos mais tarde, estava a passar por aquilo que se chama a zona protegida de Derro, que é uma floresta na Zambésia. Estava com colegas e fotografei e mandei para Maputo, para o ministro que estava na área, a cortarem as árvores ali. Numa zona que era 100% protegida. Já agora, fale-nos um pouco da sua experiência em relação àquilo que era o controle e a fiscalização. Talvez possa fazer com que os que estão no atual governo possam fazer o mesmo. Eu creio que há responsabilidades em muitos níveis. A primeira é proibir a exportação. Proibir. Por ponto, parágrafo, travessão. Dizer, só saem produtos processados. Sim. Ponto, parágrafo, travessão. A segunda é que as comissões ou comichões não se sobreponham às normas. E então, como eu digo muitas vezes, há lugares vazios na cadeia para os patifes que andam a lesar a economia nacional. Bem, e nosso próximo tema são as penas alternativas à prisão. Nós temos o novo Código Penal e esta é uma das inovações no nosso atual Código. Sérgio Vieira, do seu ponto de vista, Moçambique está preparado para aplicar estas penas de prisão alternativa? Por exemplo, se alguém comete um crime e depois vai ter que fazer um serviço comunitário, as comunidades estão preparadas para ver aquele criminoso ali no seu dia a dia efetuar algum serviço? Eu creio que a questão das penas alternativas merece muitos esclarecimentos por parte do legislador e da autoridade competente. O que é que eu quero dizer com isso? Tenho um primo ou delinquente. Primeira vez, cometeu um delito pequeno. Dou-lhe uma tarefa. Olha, estás na limpeza de ruas durante tanto tempo. Estás na limpeza das latrinas públicas durante tanto tempo. Estás nas limpezas das valas durante tanto tempo. É um primo delinquente, não é um veterano do crime. E eu fico com cara de, não direi de parvo, mas com uma cara absolutamente revoltada
quando eu vejo um criminoso com sentença condenada, com sentença transitada em julgado, incluindo no Supremo, que a troco de uns dinheiros que ele deve dar, há um semanário que lhe consagra sempre as páginas centrais. Isto é corrupção da mais nojenta. É corrupção da mais nojenta. Inclusive, ele fugiu do país. Porque foi-lhe dado o bom comportamento para cumprir o resto da prisão cá fora. Mas o que é que quer dizer bom comportamento? Que ele não bateu no guarda? Ele tinha dinheiro suficiente, a comida vinha-lhe do hotel, tinha uma cela com ar-condicionado, televisão, computador, visitas. Mas os guardas, Sérgio Vieira, que permitiram a entrada dessas coisas todas. É que deram aqui esta há vida muitas fácil, comissões. não é? Aqui há muitas comissões. Aqui há muitas comissões. Um indivíduo condenado por fazer parte de uma conspiração que assassinou um jornalista. E os jornais, em vez de serem solidários de jornalista, são solidários do criminoso. Bem, mas neste caso não estamos a falar de penas alternativas à prisão. O que eu estou a dizer, as penas alternativas podem ser sensatas para primodelinquentes. Houve um momento em que nós fizemos um esforço com primodelinquentes, prostitutas, de reintegrarmos. Iam para certos campos de reeducação, aprendiam uma profissão e trabalhavam. Mas hoje, nas nossas cadeias, a pessoa cruza os braços por cima da barriga e está satisfeito da vida. E eu digo, ele come à custa de quem? Do que tu e eu e nós todos pagamos. Sim. Porque não lhe dar uma enxada e dizer, vai produzir ali. Estou a falar de criminosos. Nos Estados Unidos, põem-lhes grilhetas nos pés e estão ali a partir pedra, a fazer uma machamba, a fazer isto e aquilo. Nós o quê? Em nome da democracia, deixamos fazer a bandalheira? Por que não vão trabalhar? Ponham esses bandidos, reincidentes, criminosos, a trabalhar e aprendam uma profissão. Que seja alfaiate, carpinteiro, pedreiro, não estou a discutir. Aprenda. Do seu ponto de vista, o que é mais efetivo? É manter um bandido, como diz, na cadeia, ou deixá-lo que ele venha pagar a sua pena fora, na comunidade, fazendo alguma atividade? Eu distingui duas situações completamente diferentes. Um primodelinquente, fiz uma pequena porcaria, digamos. Vamos supor, corrupção. Não, esse vai para a cadeia. E sem alternativa de sair em liberdade condicional. E sem pena de multa. E também sem pena de multa. Não tem nada. Tem que reembolsar e os bens dele respondem pelo reembolso. Mas esse deve ficar na cadeia. E mais, com uma picareta, com uma enxada, a trabalhar. Não é ficar ali numa boa, com televisão e ar-condicionado. E nós a trabalharmos. E nós a trabalhar para o alimentarmos. Bem, Sérgio Vieira, vamos falar também dos suicídios. Nos últimos tempos, o número de suicídios na camada juvenil tem aumentado. Não sei se posso dizer drasticamente, mas tem aumentado. E um aspecto novo é que estes jovens fazem um filme, por exemplo. O último que nós vimos era 1000 problemas e uma solução. Ele contava a história dele, do sofrimento que teve nas relações amorosas, porque ninguém o queria. E no filme ele enforca-se. Semanas depois, faz a mesma coisa, igual ao filme. E esta já não é a primeira vez que os jovens fazem vídeos e depois enforcam-se. Bom, eu não tenho uma informação verificada do número de casos acontecidos aqui em Moçambique. Repito, acontecidos em Moçambique. Mas
Sei que está a acontecer isso com grande incidência no primeiro mundo. E sei que a nossa comunicação social, que as nossas redes sociais tendem a difundir esses modelos. Sim. Desculpa. Sim? Vocês na STV, nas telenovelas brasileiras que vocês difundem de uma maneira extraordinária, quando aparece um preto, ou é criado, simpático, ou jardineiro, ou qualquer coisa, ou criminoso. Mas já o americano tem o cuidado de apresentar o preto como um chefe da polícia, e sério, como. Está a compreender o que estou a dizer? Uhum. A comunicação social e as redes sociais têm alguma responsabilidade na propagação da porcaria. Digo bem, da porcaria. Não só com isto a defender censuras, mas talvez valeria a pena refletirmos sobre isso, para protegermos uma camada que são os nossos filhos, nossos netos. Está a dizer que esses atos cometidos por jovens, em particular dos 15 aos 19 anos, que é o caso de Inhambane, suicidam-se acompanhando aquilo que a comunicação social... A comunicação e as redes sociais. As redes sociais, sim. A comunicação e as redes sociais. Não vi ainda numa televisão, nos jornais, fazerem muita propaganda disso. Mas nos Facebooks, Instagram e todas as coisas, há muita propaganda disso. Isso está a acontecer de maneira assustadora no primeiro mundo. Isso e outras coisas. Mas há também coisas que nós autorizamos. No outro dia eu estava no aeroporto e ia embarcar. Estavam duas senhoras com burcas e olhos... O Sérgio Vieira sempre fala das senhoras com burcas. Desculpa, com as burcas e óculos escuros. Eu fui ter com o polícia e disse, quem são? Dizem que são os costumes deles. Então, são os costumes deles que vão para a terra deles. Porque os muçulmanos moçambicanos, e o Islão está em Moçambique há mais de 1000 anos. Não é verdade? Não fazem isso. A própria Selma, se não me engano, é muçulmana. Sou, sim. Então, não faz isso. Então, por que eu tenho que importar com riscos de segurança, e digo com riscos sérios de segurança, que uma pessoa completamente inidentificada esteja a guiar um carro, entra num aeroporto, num banco, numa loja? Por que eu tenho que assegurar isso? Quer estar assim? Volte para a sua terra. Mas, Sérgio Vieira, a culpa é de quem vem a Moçambique com os seus hábitos e costumes, vem, veste a burca, ou é o nosso sistema? A culpa é de quem permite que essa pessoa entre na loja, a culpa é de quem permite essa pessoa entrar no aeroporto, entrar no banco, estar a guiar um carro. Então, a autoridade tem que dizer não, não e não. Quer fazer assim, são os seus costumes, então volte para a sua terra. Volte para a sua terra. Porque em Moçambique, o Islão tem 1000 anos. Mais 500 que o cristianismo. E eu conheço, na minha terra, até tenho lá uma mesquita que tem mais de 100 anos. Bom, os muçulmanos lá na minha terra, nunca vi as esposas com a cara tapada. Nunca vi. Em Nampula, que é a zona mais antiga do Islão em Moçambique, nunca vi. As muçulmanas moçambicanas não se tapam. Desculpe, o seu caso. Então, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Quer fazer isso? Vá lá para o Afeganistão. Faz lá em Cabul. Não faças em Maputo. Não faças em Nampula. Retomando a questão dos suicídios, pode avançar algumas soluções, diz que os jovens são influenciados pelas redes sociais, pela comunicação social. Imagino que não vamos conseguir banir as redes sociais. Que outras soluções se pode avançar? Há muitos países, e no primeiro mundo, sim, que já fazem o controle das redes sociais, que não deixam que qualquer coisa se propague. O Google faz isso. E outros casos.
E o Google não é uma empresa moçambicana. E há controle hoje sobre as redes sociais. Tu não podes fazer propaganda de terrorismo numa rede social. Na América, em França, na Alemanha. Então, saibamos ver as medidas que outros tomam para evitar a propagação de pragas. Repito, pragas. Usar bem as redes sociais. Exato. A Sérgio Vieira, desporto. Alberto Simango Júnior é o novo presidente da Federação Moçambicana de Futebol. Era de se esperar? Creio que a semana passada a Selma fez-me uma pergunta. Eu disse, dos candidatos que eu tive conhecimento, o único que esteve sempre ligado ao desporto e ao futebol era o Simango. Ele foi eleito, estou contente. Era o único que, de facto, de todos os candidatos, sempre esteve ligado ao futebol e ao desporto. Por isso, parabéns, Simango, parabéns, Federação Moçambicana de Futebol, parabéns a todos que votaram por um homem que tem um currículo na área. Mas há desafios pela frente. Hã? Há desafios pela frente. Bom, por favor, eu não conheço nenhuma tarefa no mundo e em parte nenhuma do mundo que não tenha desafios pela frente. Já agora, quais é que acha que são os desafios na área do desporto? No futebol em particular? Olha, para já, bom, eu falarei mais do desporto que do futebol. Ok. Desapareceram as tabelas de basquete que encontrávamos em toda a parte. Em qualquer cidade havia, mesmo numa árvore, uma tabela de basquete. Desapareceram campos de desporto. Dizem-me, e eu vejo o estado ali do Parque dos Continuadores, das pistas de atletismo. Vejo o estado lastimoso. E a Lourdes Motola deu dinheiro para reabilitar aquilo. Vejo aquela baboseira, aquela vigarice que se fez com o Zimpeto, que até as piscinas estão paradas, o campo a destruir-se. Por favor, vamos pegar nas coisas a sério. Vamos valorizar o nosso basquete, o nosso hóquei em patins. Quantos ringues desapareceram em Moçambique? E nós fomos campeões do mundo. No basquete, fomos campeões africanos. Tudo está a ser desencorajado para a juventude se dedicar ao desporto. O Repinga foi comido por edifícios. Está ali uma Secretaria de Estado, por absurdo, dos desportos. Puseram ali o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Puseram ali um banco. Se nós estamos a fazer isso, o que é que queremos? Promover o desporto? O Simango, no futebol, vai ter tarefa muito difícil. Muito difícil. Mas, felizmente, que é uma pessoa da área que foi eleita. Felicito a ele e quem o elegeu. Também reclama-se que já não há campos de futebol nos bairros, o que havia alguns anos atrás. Bem, a Sérgio Vieira, muito obrigada pela sua presença. Assim foi o espaço de comentários.